E aí, pessoal? Continuando nossa série de análises sobre os filmes do Batman, hoje nós vamos falar sobre Batman Eternamente. Lançado em 1995, esse foi, sem dúvida, o filme mais marcante da antiga franquia para mim. Nesse filme nós tivemos as primeiras grandes mudanças nos filmes do Morcego. Com Joel Schumacher como novo diretor, o tom sombrio e perturbador dos filmes anteriores ele foi diminuído, ganhando um tom mais aventuresco e colorido em compensação. A própria Warner que solicitou essas mudanças, no anseio de uma bilheteria maior que a dos dois filmes anteriores. Aqui vemos o Batman lutando contra os vilões Duas Caras e Charada, e temos também a origem do Robin Dick Grayson. O filme ele também marca a mudança do intérprete do herói. Michael Keaton ele não participou desse filme porque ele não gostou das mudanças que a franquia teria, sendo substituído por Val Kilmer. Eu pessoalmente não gosto do Val Kilmer no papel, porque além de não parecer em nada com Bruce Wayne dos quadrinhos, ele ainda tem um estilo muito nerd e engomadinho. Mas o Batman dele, apesar disso, principalmente devido à seriedade, ainda é interessante, ainda é decente. Em alguns momentos ele até nos lembra ainda o Batman durão do Michael Keaton. Aqui, além do ator, tudo mais do herói mudou, o traje dele mudou, o centro de utilidades, equipamentos, os veículos, a Batcaverna também mudou. Eu não gosto da primeira armadura que ele usa no filme, porque ela é lustrosa demais, não tem aquele preto fosco de antes. Parece que o Alfred engraxa e esfrega ela, antes do Bruce usar, isso é estranho. Mas eu gosto muito da roupa, aquela segunda bate-roupa que o Batman usa, que tem aquele sonar, eu gosto muito daquele uniforme. A nova Batcaverna eu gosto também, aquele é um pouco menor, é bem diferente dos filmes de antes, mas eu gosto também, ela tem um visual mais moderno. O ator que interpreta o Alfred permaneceu o mesmo também. O filme ele começa com o Batman partindo em uma nova missão para resolver uma situação de assalto a um banco de Gotham causado pelo Duas Caras. Nesse filme, Duas Caras ele foi interpretado pelo Tommy Lee Jones. Detalhe que nesse momento nós vemos que o Duas Caras ele já age há um tempo na cidade e só vemos sua origem numa matéria de um telejornal de Gotham um tempo depois, que o Bruce está assistindo. Aqui o Duas Caras ele é cômico demais, ele é engraçado, apesar de perigoso, ele não deixa de falar sempre alguma piadinha, alguma ironia, fica sempre dando risada. Isso eu não gosto porque é exatamente o que o Jack Nicholson fez com o Coringa no primeiro filme, A dupla personalidade do Duas Caras ela foi pouco explorada também. Na maioria das cenas, esse elemento tão marcante do personagem foi tratado como uma piada também, Isso é péssimo. Além dele, nós temos também como vilão o Charada do Jim Carrey. Já esse eu gosto muito, porque eu gosto muito do ator, acho o Jim Carrey muito engraçado, divertido, Até hoje dou muita risada desse charada dele. O Jim Carrey ele tem, o que eu gosto nele é que ele tem quase que um dom sobrenatural para fazer piada, e para fazer careta. O cara é praticamente um desenho animado de carne e osso. Aqui o plano dele, junto com o Duas Caras, apesar de ainda ser um pouco infantil, um pouco bobinho com aquele lance de sugar a mente dos habitantes de Gotham, aqui, apesar disso, eles conseguem descobrir a identidade do Batman, Isso eu gostei muito porque mostrou a inteligência do Edward Nygma. Aquela invenção dele, apesar de ser meio bobinho, que parece uns mini liquidificadores, meio bizarro, mas apesar disso seria um aparelho interessante, caso existisse no mundo real, um equipamento ali capaz de extrair, informações diretamente do cérebro humano seria legal. Aqui nós também temos a origem do Robin Dick Grayson, que é parecida dos quadrinhos, mas tem como diferença a idade em que o herói perde os pais, Creio que fizeram isso para justificar melhor, porque que ele tão rápido se tornou já um ajudante do Batman, Gostei também que mostra que ele já sabia lutar, Isso foi legal. E o fato dos pais dele terem sido mortos pelo Duas Caras ao invés do criminoso Tony Zuko, como foi nos quadrinhos. Assim como no primeiro filme, em que o assassino dos pais do Bruce foi o mafioso, o Jack Napier, que antes de se tornar o Coringa, aqui foi o Duas Caras. Esse tipo de mudança ocorre muito nos filmes de heróis até hoje, pela necessidade de simplificar a história, conectar melhor os personagens, porque o Tony Zuko ele não caberia na história desse filme. Então, por causa disso, eles simplificam e aí colocam já o Duas Caras, o Harvey Dent. Aqui nós temos
Agora falando sobre Gotham, né, nós temos uma Gotham City mais colorida, ela mais colorida, né, tem uma parte que é azul, depois outra cena mostra tá vermelha, amarela, né, toda colorida. Só que apesar disso, ainda tem aquele visual que a gente está acostumado, né, com várias torres gigantes, aquelas estátuas de gárgulas e infelizmente a mesma polícia boba, né, que a qualquer sinal de dificuldade já vai correndo ligar o bate-sinal porque eles não sabem combater o crime sozinho, né. Analisando agora o filme como um todo, eu gosto desse, né? Para mim ele é marcante por ser o menos pior da franquia antiga. Aqui vemos já algumas cenas, né, com uma CGI mais avançada, muitas cenas boas de ação, né, e um roteiro que, apesar de vilões ali, né, meio bobos, né, ainda tem um grande acerto que é aquela cena da terapia do Bruce Wayne com a doutora Chase Meridian, né? Aqueles flashbacks do Bruce logo após a perda dos pais é sensacional. Para mim é a melhor cena entre os 4 filmes antigos. A doutora Meridian, né, que é interpretada pela Nicole Kidman, também é uma boa personagem, né? Apesar de aparecer ali no começo como apenas uma fã do Batman, né, que foi para Gotham porque é fã do Batman. Apesar disso, ela tem uma grande importância nessa cena, né, nesse desenvolvimento aí da terapia do Bruce. Gosto muito de como o trauma dele é explorado no filme, né? É uma cena que nos faz lembrar o quanto que deve ser triste, né, dolorido e difícil para uma criança perder os pais, né, ver as consequências psicológicas que esse tipo de situação traz. Eu gosto do filme, né? Infelizmente ele não possui um roteiro assim, apesar desse elemento, né, não possui aquele roteiro impressionante, né? É um filme divertido, é um filme que quando você é criança, quando você é adolescente, né? Esse filme foi lançado em 1995, né, pessoal? Era no auge dos Power Rangers, né, e dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, ele foi um filme que ele fez bem o papel dele, né? Ele divertiu bastante, ele entreteu muita gente, ele tem muitos avanços, né, técnicos em relação aos 2 primeiros filmes do Batman. E é um bom filme de aventura, né? Não é aquilo, mais uma vez ele está abaixo do que a gente espera de um filme do Batman, só que ele consegue, apesar de ser ainda colorido, né, um filme para família, ele ainda tem uma certa profundidade nessa cena aí dos flashbacks, né, com o passado, mostrando, né, como que foram os primeiros dias após a morte dos pais do Bruce, né? Então tenho um carinho por esse filme devido a essa cena principalmente, mas gosto também de algumas cenas, né, algumas cenas de ação muito boas, que nem aquela do começo, né, que o Batman chega lá no banco, aquela perseguição que ele vai pendurado no helicóptero do Duas Caras, eu gosto também bastante. Então é um filme agradável, né? Na minha opinião, nota 7. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, porque a gente vai continuar todos os dias com as análises sobre os filmes, animações, HQs e games do Batman, beleza? Então, até a próxima e tchau!